De acordo com pesquisas realizadas, os psicopatas somam de 1 a 3% da população. Parece pouco em porcentagem, não é? Mas pensando que no mundo vivem cerca de 7,2 bilhões de pessoas, então temos aí por volta de 70 milhões de psicopatas. E no Brasil, então, arredondando, somos 207 milhões. Então temos 207 mil psicopatas. É muita gente. Psicopatas são difíceis de diagnosticar, mas existem algumas características que na maioria é semelhante. Neste vídeo, separamos então 10 fatos sobre os psicopatas. Vem comigo assistir então. Fato número 1. Eles são muito charmosos. Os psicopatas geralmente são muito queridos. Eles se mostram como pessoas encantadoras capazes de manter um diálogo sobre vários assuntos. O raciocínio é uma das características que faz com que as pessoas sintam-se atraídas por esse perfil, já que eles envolvem as pessoas com suas histórias e são capazes de encantar quem estão ouvindo eles. Segundo fato é a psicopatia e a arrogância. Se sentir importante é algo muito característico de um psicopata. Ele pode até ser chamado de narcisista, já que se considera extremamente capaz e superior às outras pessoas. Pensamentos e ideias grandiosas sobre si mesmo são características marcantes da personalidade psicopata. Fato número 3. Prazer por grandes e perigosos riscos. Os psicopatas não se importam com a segurança dos outros, diversas vezes mentindo, trapaceando ou até mesmo roubando outras pessoas, caso isso traga algum ganho pessoal. Isso só demonstra o quão tóxico pode ser uma relação com um psicopata. Apesar de nem todos os psicopatas praticarem alguma atividade ilegal, praticam o ato com muita antecedência, deixando assim poucas evidências e provas que o incriminem. Fato número 4. Não sentem remorso. Uma curiosidade interessante sobre o psicopata é que eles são incapazes de sentir remorso. Ou seja, por mais embaraçosa que seja a situação, eles não sentem culpa. Este é um fato extremamente importante para confirmar um diagnóstico de um psicopata. O psicopata não admite qualquer responsabilidade por ferir o sentimento de outras pessoas. Pelo contrário, ele culpa terceiros. Fato número 5, eles manipulam com perfeição. O psicopata é incapaz de experimentar sentimentos puros e verdadeiros. Apesar disso, eles são capazes de fingir esses sentimentos de forma que se torna difícil para as outras pessoas conseguirem perceber essa farsa. A facilidade de conquistar e manipular as pessoas é um traço muito forte na psicopatia. Número 6. São incapazes de reconhecer o medo. Reconhecer sinais de que uma pessoa está com medo é muito simples, não é mesmo? Olhos arregalados, sobrancelhas esticadas e a boca se abrindo com aquela expressão de grito. Mesmo tudo parecendo bem explícito, para os psicopatas essas expressões faciais nada significam. Esse fato se dá por uma alteração na amígdala, região do cérebro responsável por identificar e dar respostas diante de situações que causam medo. A redução de volume dessa área faz com que ela seja pouco ativa na mente de um psicopata. Isso explica o porquê são incapazes de compreender as expressões de medo. Número 7. A psicopatia e a relação com a dopamina. É muito comum ouvirmos falar que um psicopata matou uma pessoa simplesmente pelo prazer de matar, não é mesmo? Mas o que será que os faz pensar assim? Para responder essa questão, precisamos analisar a relação do psicopata com a dopamina. A dopamina é supervalorizada e extremamente viciante para um psicopata. Não importa o preço que o outro possa ter que pagar. O importante é que o psicopata precisa satisfazer esse desejo por dopamina. Número 8. O olfato. Os psicopatas possuem o olfato pouco aguçado. Isso afeta na capacidade de elaborar planos a longo prazo e coordenar seus impulsos de forma que os mantenha sob controle.
Quanto maior o grau de psicopatia, menor a sensibilidade de conseguir identificar cheiros. Diante de testes psicológicos, os psicopatas são capazes de manipular as respostas de forma que escondam sua personalidade. Porém, se forem colocados diante de um teste que tenham que identificar cheiros, eles têm maior dificuldade de enganar. Chegando no número 9, padrão de diálogos. Embora os psicopatas pareçam ser muito inteligentes e espirituosos, um estudo realizado descobriu que os psicopatas cometem pequenos deslizes ao abrir a boca. Para parecerem normais, eles usam determinadas expressões com mais frequência do que criminosos não psicopatas. E talvez o que mais tenha chamado a atenção é que os psicopatas se preocupam mais com si próprios, enquanto os demais prisioneiros falavam mais sobre sua família e suas crenças religiosas. E finalmente, número 10, a incapacidade de reconhecer seus erros. Uma pesquisa realizada constatou que um psicopata não aprende com seus próprios erros da mesma forma que uma pessoa comum aprende. A conclusão a qual se chegou o estudo é que os psicopatas só levam em consideração apenas as consequências positivas dos seus atos, deixando assim passar despercebidas as negativas. Esse fator pode explicar também por que o psicopata tende a fazer escolhas por impulso. Bem, este é um assunto bem delicado e, digamos assim, um pouco polêmico, mas espero que não exista ninguém ao seu lado com estes traços e nem mesmo você, tá bom? Fica assim então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!